Olá, bom dia. Hoje nós vamos trabalhar na nossa aula de língua portuguesa sobre a personagem e o contexto. A personagem é as pessoas ou os animais que fazem parte da história, que contam a história. O contexto é o espaço que essa história está inserida. Então, isso é muito importante de observar numa narrativa. Por quê? Se essa história acontecer numa floresta, ela vai ser provavelmente diferente de a mesma história que aconteça numa nave espacial. Então, o contexto, ele vai determinar muitas ações ao longo da história. Ali começa com um trechinho da história do Pequetito, na página 59, que fala o seguinte: lá, no estômago do ogro, Pequetito o espetou, tanto com sua agulha que o malvado papão o cuspiu fora. Então, ali está contando o espaço, certo? Aquele espaço ali é o estômago do ogro. Porém, traz alguns questionamentos pra gente sobre o contexto desta história. Ali embaixo pergunta assim: e se a história de Pequetito acontecesse com uma personagem brasileira? Será em qual local que essa história aconteceria? Será também que os elementos da história seriam o mesmo? Ele usaria o hashi, que é o palitinho de comida japonesa, que é característica do Japão. Claro que também temos comida japonesa aqui, mas será? Será que no Brasil não seriam usados outros elementos, caso a personagem fosse brasileira? É isso que este capítulo quer que vocês façam, vocês reflitam sobre isso. Quais seriam as características da personagem se ela fosse brasileira? Só para vocês pensarem um pouquinho. Claro que a gente sabe que o Brasil é um país riquíssimo de cultura. Então, nós temos aqui no Brasil descendentes de várias regiões do mundo, vários locais do mundo. Então, nós temos pessoas muito diferentes umas das outras. Mas se fosse brasileira, será que seria diferente essa história? Vocês vão reler o texto, se necessário, né, da aula trabalhada de ontem, para responder algumas perguntas. Ali nas atividades também trazem questões do contexto, do espaço onde histórias muito conhecidas aconteceram. Será que você já parou para pensar onde que a história da Chapeuzinho Vermelho acontece? Onde que a Cinderela conhece o príncipe encantado? Onde que João e Maria são presos? Onde que a princesa Aurora dorme por 100 anos? E os porquinhos escapam do lobo mau em que local? E a Branca de Neve, onde é que ela se esconde da bruxa? Essas histórias são todo o espaço da história está ali. Eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Realizem os exercícios listados aqui acima e até a nossa próxima aula de português.